Olá, irmãos. Muito boa tarde. Primeiramente, alguém novo aqui na casa que está conhecendo, seja muito bem-vindo, que possa sempre ser acolhido da melhor forma possível por todos. Espero que sejam todos muito bem nos tratamentos e que tenham tido uma ótima semana, ainda mais nessa época que é sempre muito bom essa conexão com o nosso Mestre, Páscoa e Natal. E antes de iniciarmos, eu só preciso passar os recados aqui da casa. Primeiramente, são os cursos que nós temos, que é às segundas, às 14 horas, está havendo o curso básico de Espiritismo. Então, para quem queira conhecer os preceitos básicos da doutrina, os 4 livros de Kardec, com alguns fatos históricos, algumas curiosidades, que tiver disponibilidade, evidentemente, venham. Já um pouco mais tarde à noite, às 8h15, está havendo a Escola de Aprendizes do Evangelho, que é uma versão do curso básico, só que logicamente mais aprofundada. Pegando todos os preceitos do Evangelho de Jesus, só que do ponto de vista do Espiritismo, indo com diversas matérias que vão desde história, teologia, biologia, astronomia, e por aí vai, algo bem completo que vocês vão gostar. E o último recado, que é justamente o bazar que haverá na próxima segunda, das 9 da manhã até o meio-dia, que serão vendidos acessórios, roupas, objetos para decoração, artigos em geral, com preços populares, bem populares, por sinal, pois isso ajuda muito as despesas da casa que nós temos, logicamente. E é isso, então venham. E antes de iniciarmos aqui a preleção, eu sei que vocês já estão todos integrados a esse clima da casa espiritual, mas vamos nos integrar mais profundamente toda essa paz, essa harmonia do levantamento. Primeiramente, fechando os nossos olhos, vamos relaxando, deixando nosso corpo bem relaxado, tranquilo, inspirando bem fundo e soltando lentamente o ar. E assim vamos sentindo essas energias à nossa volta. Primeiramente agradecendo a equipe de assistência espiritual da casa pelo trabalho que tem proporcionado a cada um de nós. Da mesma forma, agradecemos aos nossos guias, anjos e protetores por todo o trabalho de acompanhamento e proteção que nos tem dado durante esses dias que se decorreram. Agradecemos imensamente. E agora, à nossa frente, de um lado, mentalizamos a nossa Mãe Santíssima Maria, e ao lado, também à nossa frente, a figura do nosso Mestre e Irmão Maior Jesus, a qual sentimos toda a amorosidade de ambos, todo o amparo que nos tem dado. Agradecemos por toda a proteção e pela sabedoria que nos tem propiciado em nossos caminhos. E assim, então, pedimos permissão para levarmos ao nosso Pai, a qual vamos mentalizando uma luz extremamente forte à nossa volta, uma paz indescritível, muito forte, a qual agradecemos ao Pai, que é essa energia, por absolutamente tudo que tem nos propiciado em nossa vida. Aquilo que nos vem para o bem, mesmo os momentos mais complicados, por aprendizado. Agradecemos por todas as bênçãos que nos tem dado, através da oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. E assim, mais tranquilos, finalizamos. Hoje a casa traz uma reflexão bem interessante, que é do capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, que é um trecho do Sermão do Monte de Jesus, a maior oração de todos os tempos, em que ele nos propiciou, querendo dizer que para todos aqueles que se sintam aflitos, agoniados, desesperados, mesmo frustrados e que conseguissem passar pelas dificuldades, receberiam todo o amparo espiritual, tanto dele, logicamente, quanto da espiritualidade como um todo. Receberiam consolo e seriam aliviados, servindo para nós de forma atemporal. Nos itens 26 ao 31, com destaque a provas voluntárias e verdadeiro cilício. Aí vem um ponto nas nossas mentes: provas voluntárias, eu me voluntariei? Nos voluntariamos para passar por alguns perrengues, algumas dificuldades? Sim, por mais complicado que possa acreditarmos. Pois quando nós passamos dessa para a dimensão de lá, é projetado nas nossas mentes como se fosse um filme, uma tela mental, igual no cinema. Como nós vemos, por exemplo, em alguns filmes, ou quando nós mesmos estamos encarnados aqui e passamos por uma situação extremamente delicada, e nós vemos os principais momentos, ou os de maior destaque, os que foram mais marcantes para nós nas nossas vidas, vindo das nossas mentes. Lá acontece a mesma coisa. Vem às nossas mentes todas as situações que nos marcaram aqui em Terra. Alguns problemas, aqueles mais triviais, banais, cotidiano, nem lembramos. Deixa para lá, passou. Alguns outros um pouco mais complicados, lembramos, mas também lembramos que conversamos com as pessoas a quem nós tivemos aquele problema, aquela desavença. Lembramos que pedimos desculpas, perdão, mesmo que nos sentimos um pouco mal, mas terminou ali, tudo bem, vida que segue. Agora já há alguns outros erros de maior gravidade. Esse nos pega. Aquele tal de peso nos ombros. Aquela dor na consciência. Só que eu não vou nem comentar, passar falando daquelas pessoas que estão nas trevas, os que praticam esses atos inconsequentes na maldade. Esses daí também terão esse peso na consciência uma hora. Uma hora. Mas enquanto não tem, arcam com as consequências dos seus atos. Mas como no caso de muitos de nós, conforme já fomos adquirindo uma certa maturidade em vida, que a nossa inteligência emocional, psicológica, nossa sabedoria, nosso discernimento, que é a nossa capacidade de julgamento, o nosso bom senso, por estarmos já um pouco no meio do caminho, essa dor nos pega de jeito. Agora imaginem só, se nós como encarnados, quando erramos assim, nos sentimos mal e queremos corrigir esse erro em algum lugar, queremos pedir desculpas para a pessoa, queremos pedir perdão, dependendo do erro. Quando ocorre em nossas vidas, às vezes nós não vemos a hora passar para poder ir naquele local e nos desculparmos. Agora imaginem lá no plano espiritual, sem
o nosso corpo físico, em que as nossas emoções e os nossos sentimentos são potencializados, ficam muito mais fortes. Quando nós, por exemplo, temos aqueles sonhos lúcidos, que é quando nós desdobramos e sentimos aquela carga emotiva muito forte, é a mesma coisa. E nós pedimos, fazemos questão, não, por favor, me envie para... Eu faço questão, eu quero corrigir esse problema. Eu preciso disso. Senão eu ficarei em paz comigo mesmo. Só que aí é preciso desmistificar um ponto que ocorre muito, que é muito comumente propagado, de que são muitos erros, são tantos erros graves, dívidas a perder de vista que nós temos. E aí há muitas pessoas que ouvem isso e ficam mais desesperadas ainda, em vez de ter a solução. Pensando, meu Deus do céu, quanta coisa errada na minha vida, quanta coisa será que eu fiz no passado para merecer isso, quantos erros, e não é bem assim. Não é bem assim. As nossas provas são uma, quando no máximo duas, não passa disso. Ah, mas e os outros problemas que passo? Aí são outros fatores. Nós temos tantos outros dos nossos irmãos que cometem os erros conosco, ou seja, que são situações que não dependem necessariamente de nós, que fogem ao nosso controle, e ocorre a mesma coisa com eles, ocorrerá a mesmíssima situação, como também a questão de que muitos desses erros nós cometemos nessa mesma vida encarnada que nós estamos e não lembramos. Às vezes em algum momento no passado, durante alguma situação, alguma ocasião, no dia a dia atribulado, cometemos um erro ali, aqui, não lembramos. Ou queremos pensar para nós mesmos que não vai acontecer nada. Mas aí uma hora, quando menos esperamos, a reação vem. De qualquer maneira, como são 1, 2 no máximo que nós temos que corrigir. Mas os outros também são o que nós chamamos de expiações, alguns outros. Ou seja, as provas, ou a prova que nós passamos, são como se fosse um teste. Já a expiação, que são a maior parte dos problemas que nós passamos, é como se nós fôssemos espiados, ou seja, espionados. Mas vamos dizer uma palavra mais leve, 2 palavras. Somos observados, supervisionados pela espiritualidade, para ver que se após nós termos conseguido passar pela prova, corrigir ela, nós iremos conseguir continuar trilhando o caminho mais tranquilo, mais correto. E nisso nós vamos conseguindo, a partir daí. É claro que Deus, por ser essa energia de suprema bondade, consciência, sabedoria, também não quer que nós fiquemos sofrendo. Não faz o menor sentido Deus ser essa bondade toda nos colocarmos aqui para sofrer. Mas muitos desses problemas são justamente para os nossos aprendizados. Isso próprio Jesus disse nesse Sermão do Monte, em que nós teremos todo o amparo da espiritualidade, mas não esperem que a vida também será um mar de rosas. E nós, de fato, não esperamos por isso. E Deus, por meio dos nossos guias, nos dá um caminho. Eles falam, escolha esse caminho, que vai dar tudo bem, tudo tranquilo. Só que muitas vezes nós estamos empolgados, motivados demais, ou pelo contrário, desesperados, nesse jogo da vida,
e simplesmente pensamos, deixa a vida me levar. Ou então, seja o que Deus quiser. E nós jogamos. Pode acontecer a loteria. A loteria espiritual, é claro, e darmos sorte. Mas não é sempre que isso ocorre. Aliás, é a menor parte das vezes que isso ocorre. Ou seja, nesses momentos somos como aquela criança que aprendeu que enfiar dedinho na tomada dá choque. Mas às vezes, num momento de empolgação, mas será mesmo? Mas deve ser divertido, né? Com os amiguinhos, aqueles desafios. Deve ser legal. E toma aquele choque. O choque da vida, o choque de realidade. Aí nós nos sentimos como? Extremamente frustrados, desanimados, desamparados, por um erro que nós mesmos cometemos. Mas nós não queremos nos responsabilizarmos, muitas vezes. É sempre o terceiro. Nós, não. Não. E aí entra a outra parte que seria o verdadeiro silício. Mas o que é esse silício, afinal de contas? Esse silício não é aquele silício com S, que é o metal pesado. Esse silício com C era uma espécie de uma vestimenta, que era um acessório que parte dos religiosos, muito antigamente, utilizavam como forma de penitência, se autoflagelando. Colocavam em torno do tórax, do abdômen, do braço. Imagine essas pontas de arames. Só que aqui, qual que seria o verdadeiro silício, então, de Deus? É justamente o nosso esforço perante as dificuldades. Por mais que nós possamos esmorecer às vezes, cairmos, mas aquilo lá, todos nós, sem exceção, temos problemas. Todo mundo, em maior ou menor grau, mesmo aqueles que não falam, todos. E todos nós, sem exceção, tropeçamos. Faz parte da vida. O que importa não é nós cairmos, mas sim como nós levantamos. Simples. E Deus, primeiro da espiritualidade, quando nós cometemos esse erro, cometemos um erro, caminho errado, eles, como já estão mais à nossa frente, não falam assim, olha, eu avisei. Não, de forma alguma. Eles apenas pensam, esperamos agora que nós, pegue o caminho exato, o caminho correto dessa vez. Não cometa mais aquele erro novamente. Não o mesmo erro, pelo menos, pois, como nós sabemos, persistir no erro é bobeira. E Deus, justamente por isso, não quer que nenhum de seus filhos sofram, jamais, apesar do aprendizado. Ele quer que nós tenhamos, sim, prosperidade, a prosperidade material, sim, para a nossa existência na Terra, para a nossa sobrevivência, é importante, assim como a prosperidade espiritual e a prosperidade moral. Porque Ele também quer que nós tenhamos uma boa vida com os nossos entes, uma vida social, com os nossos colegas, com os nossos amigos, com todos à nossa volta. Quer que nós tenhamos bons momentos nas nossas vidas, momentos de prazer em vida. Pois tudo isso faz parte, pois como está no próprio livro dos Espíritos, um dos objetivos da encarnação é a evolução. E faz parte da nossa evolução moral e espiritual viver as vivências da Terra. Viver as situações que a Terra nos dá. Por mais que tenhamos esses problemas, que também fazem parte, essas experiências que nós passamos aqui,
de forma geral, fazem parte do nosso crescimento. É normal. Até porque imagine que se também a vida fosse muito fácil, como diz a música, fácil, extremamente fácil, a vida teria algum sentido? A evolução teria sentido nessas encarnações? Teria graça? Sem um pouquinho dessas dificuldadezinhas do dia a dia para dar aquela temperada? O jogo da vida não faria sentido. Faz parte. E lembrando sempre que o nosso maior inimigo não é o nosso próximo. Somos a nós mesmos. Somos todo reflexo daquilo que nós não gostamos no próximo. Exato. E, para demonstrar isso, uma cena que eu vou passar, alguém já assistiu o filme Divaldo, Mensageiro da Paz, de 2019? É a história do Divaldo. E aqui nessa cena que vocês vão assistir, mostra a mentora dele, a Joana de Ângeles, falando sobre isso para ele. As pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca existiram. Todos estão ouvindo? Ótimo. Já fizeste a tua parte. Não te preocupes mais e siga a luta. Que ao final dessa jornada, ao olhares para trás, perceberás que as pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca existiram como tu os via. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar a oportunidade de evoluir no espírito. Se viveres assim, na consciência da imortalidade da tua essência divina, quando chegar o último dia desse corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Agora prepare-se. Vamos começar a escrever o teu primeiro livro. Isso, da mesma forma, é muito propagado em algumas filosofias orientais. Ou seja, comunidades espirituais do mundo inteiro praticamente têm esse mesmo pensamento, essa mesma filosofia, essa mesma lógica de que nós somos responsáveis pelo nosso próprio destino. E o que nós podemos fazer? Continuar seguindo, fazendo o nosso melhor, mesmo que caindo, levantando, que faz parte, continuar a escrever os nossos livros da nossa vida, capítulo por capítulo, parágrafo por parágrafo, frase por frase, e assim por diante. Vamos seguindo. E também conquistando, não só diminuindo esse nosso pequeno débito para trás, essa prova, que esse nosso karma, porque karma nada mais é do que reação de uma ação, e vamos conquistando o Dharma, que é um estado de conquista das nossas virtudes. E agora nós vamos exercitar uma dessas virtudes, que é a nossa emanação de energias positivas, que nós vamos mentalizar através das vibrações. Tranquilos, relaxados. Vamos enviar as nossas melhores energias para todos os locais, os confins desse mundo em que esteja havendo necessidade, em cada ponto do planeta. Enviamos também as nossas melhores energias para todos os locais e pessoas que possam estar precisando aqui em nosso país, em nossa cidade.
além também dos animais. Vibramos pela caixa de vibrações da casa, para que todos ali possam ser atendidos da melhor forma possível. E assim mentalizamos uma luz, uma paz, com muito amor, muita fraternidade em nossos lares, uma luz que invade cada cômodo, que toma cada parte, cada canto, os nossos entes e aqueles que também têm animais. E assim também mentalizamos as energias indo para todos aqueles nossos entes que já desencarnaram, todos os desencarnados que possam estar precisando. Agradecemos por tudo na espiritualidade e que nós possamos voltar para os nossos destinos um pouco melhor que quando assim chegamos. Que assim seja, graças a Deus. Nós aqui da casa esperamos que essas reflexões possam ter levado uma fagulha que seja de reflexão mesmo, uma mensagem boa, algo positivo nos corações de vocês. Nós agradecemos, muito obrigado, bom tratamento.